Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, atendendo a pedidos, hoje vamos reciclar vidros de esmalte e fazer a Nossa Senhora Aparecida, com todos os detalhes. Assim também estaremos ajudando o nosso meio ambiente. Espero que gostem e, se gostarem, deixe seu like e também um super hype. Sou Marilene Tati, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Pisco e Decoração. Então, vamos iniciar a aula de hoje fazendo os acessórios da Nossa Senhora Aparecida. Eu vou ensinar vocês a fazer esse mini tercinho, que fica uma graça, e vou ensinar vocês a fazer essa coroinha. Então, para fazer a coroa, vocês vão precisar de aproximadamente 2 gramas de massa, na cor vermelha. Vamos fazer tipo um quibezinho. Vai ficar dessa forma, ó, bem simples. Vão colocar num palitinho e vão aguardar secar, até pelo menos criar uma casquinha. Aqui eu já tenho uma que eu já fiz com antecedência, já tá sequinha, então eu vou ensinar a coroinha com essa aqui já seca. Então aqui eu tenho uma massa na cor amarelo ocre, coloquei um pouquinho de branco para deixar mais clarinho. E a gente vai fazer, então, os detalhes. Eu usei a cor amarela, porque a gente vai pintar de dourado e vai ficar o fundo amarelinho, vai ajudar bastante. Então, aqui eu vou fazendo pequenas bolinhas, não tem medida. Eu acredito que dê mais ou menos uma meia grama. Pode ser até menos. Então, fazem primeiro as bolinhas todas do mesmo tamanho. Deixa elas bem lisinhas para não ter perigo de rachar. E agora aqui a gente vai alongar, ó. Afine de um lado, vem afine do outro lado. E um pouquinho no meio. Vamos fazer assim nas 6 bolinhas. Aqui eu vou dar uma achatada com a plaquinha de acrílico. Vocês achatem todas juntas para ficar na mesma espessura. Que aqui vocês vão enxergando e vendo como tá o tamanho delas. Então, aqui na bolinha base, que a gente já fez, já deu uma secadinha, vamos passar um pouco de cola na parte de cima e a gente vai colando todas aquelas partezinhas, uma do ladinho da outra. Ficou dessa forma. Agora eu vou passar um pouquinho de cola embaixo e vamos chegar com as pontinhas aqui na parte de baixo. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez em cima. Aqui, como essas partezinhas amarelas que a gente fez é maior, ela vai ficar com essa folguinha, ó. Vamos só juntando aqui na parte de baixo.
E aqui vocês vão ajustando, caso alguma tenha ficado um pouquinho mais longa, vão ajustando para que todas fiquem do mesmo tamanho. Pode colocar num palitinho e deixem secar, ó. Para fazer o crucifixo, um pedacinho de massa amarela, vamos fazer um rolinho. Aqui vocês vão fazer um crucifixo maiorzinho e outro menor. O menor é para coroa e o maiorzinho vai ser pro mini terço. Então, faça o rolinho. Pode usar um acrílico ou um pedacinho de vidro que vai ficar mais redondinho e bem parelhinho. Então, aqui a massa ainda tá grossinha, eu já vou fazer o maiorzinho, que é pro mini terço. Pegar 2 pedacinhos de massa. Coloca em cima, dá uma leve pressionadinha. Aqui eu vou apertar mais um pouquinho. Depois, quando tiver seco, a gente vai ajustar e vai deixar no tamanho certinho. E aqui a gente vai fazer um rolinho mais fininho, que é para dar coroa. Que vocês vão deixar secar para depois pintar com a tinta Metal Colors na cor dourada. Só uma apertadinha para colar bem a massinha e vamos colocar para secar. Aqui eu já tenho alguns bem sequinho que eu fiz com antecedência, maiorzinho e menor. Daí vocês vêm com a tesourinha e vão ajustar, ó. Aqui vocês vão precisar de uma agulha de costura, não pode ser muito grande, tem que ser uma agulha pequena. E a linha, eu vou usar aqui a linha branca, mas pode usar qualquer cor que não vai aparecer. Fazem um nozinho na ponta, para não cair as pérolazinhas que a gente vai colocando. E aqui vocês vão colocando, encaixando, quantas pedrinhas forem necessárias. Vão medindo ali na santinha, o tamanho que vocês querem. Aqui eu vou juntar os fios. Vou passar um pouquinho de cola no fiozinho que a gente vai grudar um fiozinho ao outro. Dou uma enroladinha, que depois de seco ele vai ficar um fio só. Agora eu venho e já coloco aqui no crucifixo. Deixa eu pegar o maiorzinho. Coloque mais um pouquinho de cola. E vão deixar secando. Depois que tiver bem sequinho, vocês vêm com a tesourinha e corte o excesso de fio que ficou sobrando. Para fazer o corpinho, eu vou usar um vidro de esmalte que tenha esse formato aqui, ó. Posso passar um pouquinho de cola, mas não é necessário, só se vocês quiserem. Porque a gente vai cobrir todo o vidrinho depois, mesmo que não ficar colado, ele não vai sair fora. Mas eu gosto sempre de passar um pouquinho.
Então, agora eu vou abrir um pedaço de massa. Pode ser no tom amarelo ocre ou um marrom clarinho. Misturei um pouquinho de marrom com branco para deixar ele mais clarinho. E vou abrindo uma espessura não muito fina. Então, aqui a gente vai encapar, ó. Deixa só uma pontinha lá em cima. E aqui a gente vai unir a massinha, ó. E o que sobrou de massinha, agora a gente vai encapar o fundinho. E aqui vocês vêm com um boleador e deixar essa parte aqui mais profunda, que quando encolher a massa, depois não vai ficar caindo a santinha. Vamos dividir o corpinho. Aqui vai ser a cintura. Posso aprofundar bem a marcação. Agora eu venho suavizando. Faço também algumas marcações. E aqui pode ser com essa ferramenta mesmo. Essas marcações aqui vocês podem fazer só na frente, ó. E com o pincel modelador, vocês aprofundam as marcações. Agora, um pedacinho de massa, faço um rolinho. Bem fininho. Coloco na cintura. Ficou dessa forma. Então, vou usar da mesma massa, que eu vou fazer, então, o tom de pele, que ela é bem pretinha, a gente pode usar essa mesma massa. Para as mãos, então, 2 bolinhas de massa, mais ou menos meia grama. Bem pequena. Vou afinando de um lado e deixando gordinho, uma bolinha na ponta, onde a gente vai fazer a mãozinha. Aqui vai ficar o bracinho. Então, venho, aperto um pouquinho. Só vou puxar o polegarzinho. Com a esteca, a faquinha, vocês fazem bem facilzinho. Dobro assim. Agora eu faço o outro lado, a outra mãozinha. Cuidando na hora de puxar o polegar para fazer no sentido ao contrário do que vocês fizeram no início, para não ficar as duas mãozinhas iguais, ó.
Passa um pouquinho de cola e só unir as duas. Para manga, 2 bolinhas de aproximadamente 2 gramas, no mesmo tom de massa que eu usei para o corpinho. Deixa ela bem lisinha para não ficar com rachadura. E aqui eu vou alongar, ó. Alongar, deixando mais fininho de um lado e mais gordinho do outro. Faço assim nas duas, deixando do mesmo tamanho. Abro o espacinho para colocar as mãozinhas. Então, aqui eu venho e colo na parte de cima, deixando esse espacinho aqui embaixo, ó. Que vem, dá uma apertadinha. Que as manguinhas vai ficar um pouquinho mais larga embaixo, ó. E agora, com um pouquinho de cola, a gente já pode colar, ó. Vamos colar os 2 bracinhos juntos. Ficou assim, ó. Para a cabeça, uma bolinha de isopor de 25 milímetros, já passei cola, já tá seco. E uma bolinha de massa no tom que a gente tingiu ali, misturou para a pele. Ela vai ficar um pouquinho maior, ó. Então, aqui vai ter 25 milímetros e a bolinha vai ter 30 milímetros de massa. Então, aqui já sovei bem, deixei ela bem lisinha. E vamos encapar essa bolinha, puxando a massa para baixo. Que é a parte onde a gente vai fazer a boquinha, ela tem que ficar maior, com mais massa. Puxa até um certo ponto, fechem. Agora aqui vocês vão puxar um pouquinho mais. A parte da bolinha tem que ficar na parte superior da cabecinha. Coloco aqui na bancada e vou fazer esse movimento. Ficou dessa forma. Aqui eu venho ajeitando. E com a mão, um dedo mesmo, a gente vai já fazendo a marcaçãozinha. Deixo bem para baixo, que vai ficar mais bonitinho. Já vou fazer a marcação do olhinho, dos olhinhos. Não coloque os olhinhos muito para cima, senão fica feio. Fiz a marcação, agora eu dou uma suavizada. Vou usar os olhinhos resinados no tamanho PP, na cor castanho. Gosto de botar um pouquinho de cola.
Agora eu venho aqui na bochechinha, eu dou uma leve pressionadinha, empurrando para cima. E com marcador de boquinha ou até mesmo um canudinho, vocês fazem a marcação da boquinha. Não precisa colocar orelhinhas e antes de fazer a pintura dos olhinhos, vocês aguardem secar um pouco. Tinta PVA, vou colocar uma pontinha de água para dar uma diluída, para não deixar muito grossa. Pincel bem fininho. Pego uma pontinha de tinta, faço primeiro a raiz. E aqui embaixo, então, vocês já vão fazer a abertura. Vou abrir um pedaço de massa branca. Desse pedaço de massa eu vou recortar 2 tirinhas e também vou recortar uma rodinha. Essa parte redondinha, então, vou colar aqui, ó, abaixo do pescocinho. E já vou encaixar a cabeça. Só para lembrar vocês, vocês não fazem como eu estou fazendo, tudo molhadinho. Vocês sempre aguardem todas as etapas, esperem secar para vocês estarem fazendo isso. Bem, encaixo aqui, ó. Então, aqui a coroa já deu uma secadinha. Vamos fazer a parte de baixo. Uma bolinha de 2 gramas de massa. Vou dar uma achatada. E aqui eu vou deixar ela mais retinha, ó, não quero ela redonda. Vou dar uma bolhadinha. E aqui a gente vai encaixar, então, nessa parte, ó. Pode passar um pouquinho de cola. Encaixou, agora vocês vêm ajeitando.
aqui também vocês podem dar uma bolhadinha que vai facilitar depois para colar na cabecinha, que tem um formato arredondado também, né? E coloque um crucifixo aqui, que já tá bem sequinho. Vamos aguardar também secar para depois passar a tinta. Então, aqui já secou bem a cola, onde eu colei a linha. Eu venho e vou retirar esse excesso. Ficou desse jeitinho, agora é só pintar. Para fazer o véu, uma folha de ofício vocês vão dividir ao meio, vão partir, que aqui a gente vai usar só a metade dessa folha. Vamos fazer um moldezinho para o véu. Então, peguei só a metade, agora eu vou medir aqui 13 centímetros, que é o comprimento do véu. Medi 13 centímetros, recorto aqui. Não precisa ser nada exato, eu tô mostrando para vocês aproximadamente o tamanho que vai ficar. Dobra ao meio agora, e aqui eu vou recortar um moldezinho, que daí vai facilitar bastante para fazer o véu. Vocês vêm recortando dessa forma. E aqui, quando chegar perto da parte do pescoço, vocês podem dar uma entradinha, ó. Pode entrar mais. E aqui na parte de cima, vocês arredondam. E agora é só ajustar, ó. Ficou muito grande aqui em cima, vamos tirar um pouquinho mais. Conservando sempre esse comprimento aqui, ó. Que é o comprimento que vocês vão ter que fazer. Então, tá mais ou menos desse jeitinho. Tirem o print, daí vocês conseguem fazer exato desse tamanho, ó. Aqui já abri uma massa na espessura não muito fina, com tinta de tecido na cor azul cobalto. Aqui eu vou colocar o molde e vamos recortar. Para recortar, vocês podem usar a pontinha de um alfinete ou de uma agulha, que recorta bem rápido. Só acompanhando o moldezinho. Aqui vamos dar uma ajeitadinha nessas bordinhas. Aqui vocês vão medir se está na altura. Pouco de cola na cabecinha e nos ombrinhos apenas. Então, aqui agora a gente vem ajustando. Encoste aqui na bancada, o tamanho, e vão ajustando a partir da cabeça. Vocês podem colocar
tubinho de tinta para deixar para baixo, porque depois ela vai encolher e vai ficar do tamanho do corpinho. Vocês deixam um pouquinho abertinho. E aqui dá uma leve apertadinha, ó. Bem suave. Então, assim vocês vão deixar secar para depois a gente vir para a próxima etapa. Já deixei então a santinha secar por algumas horas. Já pintei também a coroinha. A gente vai colocar agora umas pedrinhas de strass. E aqui eu já tenho um pedacinho de massa já bem sequinho, que a gente vai colar bem na frente da roupinha dela. Um pedacinho pequeno. É só um detalhe. Colhem aqui na frente. E depois vocês pintem com metal colors dourado também. Vamos colocar então umas pedrinhas de strass usando a cola de lantejoula. Aqui vocês podem colocar a quantia que vocês quiserem. Vão colocando pontinhos de cola na parte que vocês vão colar. E para finalizar, então, vamos fazer os detalhes com tinta dourada, tinta Metal Colors. Então, com essa tinta, a gente vai fazer os bordados e os detalhezinhos. Já deixaram o seu like, pessoal? Aproveita enquanto eu faço isso, já deixa o seu like, se inscreva no canal que ainda não é inscrito. E queria também dizer para vocês não esquecerem de ativar o sininho, senão não tem como vocês receberem o próximo vídeo quando eu posto aqui no canal. Então façam isso. Quem puder hypar também no Agora com pincel, com poucas cerdas, bem fininho, a gente vai fazer alguns arabescos em toda a volta. Vamos fazer alguma coisa bem simples. Façam primeiro os rabiscos assim, depois vocês vêm preenchendo com folhinhas. Vou fazer toda a volta e já venho para mostrar para vocês como ficou.
Então aqui completei todo o bordado, fiz atrás também. Quem quiser fazer uma estampa em toda essa parte de trás também fica legal. Então vamos só colocar uma coroinha para finalizar nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Comentem, curtem, compartilhem com seus amigos. Se inscreva no canal quem ainda não é inscrito. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau.